Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. Nós vamos iniciar com a nossa correção, né, que vai ser sobre solo, né, correção da atividade solo, que é da página 100 até a página 102, certo? Lá na primeira questão da página 100 tem dizendo que João foi ajudar sua mãe na muda de um vegetal qualquer e ouviu dela que o solo deve ser rico em humus para o bom desenvolvimento da planta. Agora responda, existe alguma relação entre o desenvolvimento da planta e o tipo do solo? Nós sabemos que sim, que para um vegetal conseguir se desenvolver sem problemas, o solo precisa ter nutrientes em quantidades adequadas, como o solo rico em matéria orgânica, no caso é o solo rico em humíferos, certo? Na questão 2, ele pede para marcar V se a afirmativa for verdadeira e F se for falsa. Então, a gente vai analisar aqui cada uma delas. A primeira afirmativa diz que os solos podem ser formados por areia, argila, calcário ou humus em quantidades variadas. Isso é verdade, Então, você vai marcar aqui a letra V. F. O processo de desgaste do solo é causado exclusivamente pelo homem, Não é verdade, Também pode ser causado por alguns eventos naturais, como a água, a chuva, Então, a chuva, o vento. Então, você vai colocar aqui letra F. Um solo fértil tem apenas areia e argila? Não, Ele tem que ter muitos outros nutrientes, Ele tem que ter o humus. Então, você vai colocar F. No solo desenvolve-se a maior parte da vida terrestre. Sim, verdade. Então, você vai colocar um V. Usamos o solo para plantar, construir nossas moradias, pisarmos, etc. Também é verdade. Então, você vai colocar um Vzinho aqui. Na 3, ele pede para você corresponder, uma coluna com a outra, que está falando sobre o tipo de erosão e as suas características. Então, aqui nós temos o tipo de erosão e aqui nós temos a característica dela. Sobre as características, aqui diz que a alteração química no solo, Que tipo de erosão é esse que provoca alteração química no solo? É a erosão química, Número 4, você vai colocar o número 4 aqui. A erosão, que é provocada pela ação das chuvas, é o quê? É a erosão pluvial, certo? Então, você vai colocar aqui o número 1. A que é provocada pela ação do homem é qual? É a erosão antrópica, Número 5, então você vai colocar um 5 aqui. A que é provocada pela ação do gelo é a erosão glacial. Número 3, você vai colocar o 3 aqui. E a ação das águas dos rios, que é provocada por esse tipo de ação, é a fluvial. Então, você vai colocar o 2 aqui, certo? Então, vai ficar 4, 1, 5, 3, 2, certo? Prosseguindo, a gente vai encontrar aqui na nossa quarta questão, pedindo para completar a frase a seguir com o nome dos tipos dos solos, Então, a gente tem aqui na letra A dizendo que o solo, alguma coisa, contém muita argila. Qual o solo que contém muita argila? É o argiloso. O solo que contém muita areia é o arenoso. Então, vai ficar o solo arenoso contém muita areia. O que é muito fértil é o umífero, Então, o solo umífero é muito fértil. E o que contém muito calcário, que é rico em calcário, é o solo calcário. Então, o solo calcário é rico em calcário. Na 5, ele pede para responder esses dois itens e o primeiro pergunta quais os tipos, quais os principais agentes da natureza causadores da erosão do solo, O que causa a erosão do solo? São as chuvas, ventos, águas dos rios e a ação dos seres humanos, também. A B pergunta por que a erosão prejudica o solo, porque ela desloca parte da superfície do solo, empobrecendo, Ela desloca parte ali dos materiais presentes naquele solo. Aqui está pedindo para numerar as cenas de acordo com a ordem, de formação do solo. Então, vamos lá. Como é que o solo se forma? Aqui nós vemos um solo que está sendo atingido pela chuva, Ele é o primeiro, porque logo em seguida, esse solo está se despedaçando, Que é o que? A erosão que foi causada por essa chuva. Logo depois, nós temos aqui o nascimento de algumas plantas, e alguns animais passando por aqui, comendo dessas plantas, que nasceram desse solo. E aqui nós vemos, restos, dos animais, que na verdade eles viram nutrientes para o solo, certo? Então, ele é o número 4, Então, vai ficar 1 aqui,
2 no primeiro quadro, 3 no último quadrinho e 4 aqui, certo? Na 7, ele tá pedindo para você responder o que tá pedindo, e aqui pergunta, né, por que a erosão do solo tem se intensificado, né? O que faz com que a erosão tenha ficado mais forte, né, ultimamente, né? E diz que é porque a erosão do solo tem se intensificado, a ação do solo ela se intensificou pela ação do homem, né? Que ele modificou muito o meio natural de forma desastrosa, certo? Aqui na 8, ele pede para procurar no diagrama, né, 3 fatores a seguir que contribuem para a erosão do solo. Então, nós temos aqui desmatamento, urbanização e queimada, tá? Na 9, ele está pedindo para escolher uma palavra da questão anterior e elaborar uma frase. Então, uma dessas 3 palavras aqui você vai escolher e fazer uma frase da sua preferência, tá? Eu trouxe aqui um exemplo de frase com desmatamento. Eu coloquei: o desmatamento prejudica o meio ambiente, certo? Mas você pode fazer uma frase com qualquer uma dessas palavras aqui. Na 10, tá perguntando se podemos evitar a erosão do solo tomando algumas atitudes. Está perguntando que atitudes são essas, tá? Então vamos lá, quais são as atitudes? Nós podemos preservar a cobertura vegetal no solo, usar técnicas agrícolas menos agressivas, planejar construções e utilizar sistemas de drenagem e reflorestamento, ok? Então essa foi a nossa correção. Vamos lá no nosso novo conteúdo, né, que vai ser poluição do solo, da página 103 à página 105, tá? Logo na página 103 ele começa falando sobre a poluição, né, dizendo que existem várias consequências, né, dessa poluição. A gente pode citar a esterilização, que é tornar o solo improdutivo, ou seja, quando você tenta plantar no solo e por ele estar estéril, aquela planta ela não vai crescer, né? Ela não tem mais nutrientes para poder fazer aquela planta crescer e se desenvolver. A contaminação do solo, né? A diminuição da flora, da vegetação e da fauna também, porque se não tem vegetação para esses animais se alimentar, também não vai ter animais naquela região. A contaminação das águas subterrâneas, né, das águas que ficam ali abaixo do solo, a morte de seres vivos, né, e que se alimentam, né, do solo, entre outros, tá? A poluição do solo ocorre pela contaminação através de substâncias capazes de provocar alterações significativas em sua estrutura natural. O homem é o grande responsável pela poluição do solo. A gente tem aqui alguns exemplos de poluição do solo, como por exemplo o acúmulo de lixo sólido, né, como embalagens de plástico, papel e metal, e de produtos químicos provenientes de resíduos de lixo. Nós temos também o uso de agrotóxico nas plantações, né? Esse agrotóxico ele vai ser absorvido pela terra, né? Porque quando ele é utilizado de maneira indiscriminada, muitas dessas substâncias ficam no solo, passando para os vegetais e os animais. Quando ingerimos alimentos contaminados por essas substâncias, elas vão se acumulando em nosso organismo, podendo levar a graves intoxicações e até o surgimento de doenças, tá? Os aterros sanitários, vocês não sabem, os aterros sanitários são os lixões, onde todo o lixo, né, que é coletado nas casas, né, que o carro do lixo passa, coleta todo esse lixo, ele vai ser levado para um aterro sanitário, tá? E esses são os locais, né, como diz aqui, onde o resíduo urbano são compactados, né? Eles são prensados para ficarem menores, com um tamanho menor, e depositados. O local ele deve ser bem escolhido. Por quê? Porque ele precisa ter bastante cuidado, com o lençol freático, né, que é a água que corre ali no subterrâneo, abaixo da terra, tá? E está distante da população também, para que não haja nenhum tipo de contaminação. Em geral, esses aterros eles não ocorre a reciclagem, né? Mas eles têm uma vedação, né? Tem uma estrutura na parte de baixo, né? Onde o lixo é colocado em cima, e dos lados, para que não haja vazamento desse resíduo, né? Do resíduo que é produzido pelo lixo. Tem um líquido também que é produzido pelo lixo que se chama chorume. Então, tá aqui até o nome, ó. Chorume. Esse líquido que é produzido pelo lixo, ele pode penetrar o solo. Então, por isso que os aterros sanitários eles têm essa vedação, mas mesmo assim ainda corre o risco, né, de esse líquido penetrar no solo e contaminar, tá? Quanto ao saneamento básico, né, vamos entender o que é isso. O saneamento básico é o conjunto de medidas adotadas em uma determinada região que visa a
porque visa a proporcionar uma situação de higiene para os habitantes, certo? Além de tratamento de água, né, que é ter água limpa para chegar na sua casa, canalizada, né, ou seja, você pode abrir a torneira e sair água, aquilo é porque você tem água canalizada na sua casa. E o tratamento de esgoto e limpeza pública, a coleta de lixo, também faz parte do saneamento básico. O lixo, gente, também chamado de resíduo sólido urbano, tá? É formado por restos do que se consome em casas, né, em lanchonetes, escolas, fábricas, etc. Quando expostos ao ar livre, o lixo serve de alimento para moscas, baratas, ratos e outros transmissores de doenças. Por isso é necessário colocá-lo em recipientes adequados e bem tampados. E caso não se tenha onde depositar, deve-se enterrá-lo, certo? Então aqui nós vemos um caminhão coleta de lixo e aqui é um dos lugares onde é depositado, né? No caso, o aterro sanitário, tá? Sobre o desperdício, tá? Porque o desperdício, tudo aquilo que você desperdiça vira lixo, certo? Seja vestimentas, roupas, materiais, enfim, ou alimentos, tá? E aqui tá falando que o lixo continua existindo depois que jogamos na lixeira, tá? Não é porque você jogou ali que o lixo vai sumir, ele vai continuar existindo dependendo do material por muitos e muitos anos, tá? Não há como não produzir lixo, mas podemos diminuir a produção, né? Como fazer isso? Reduzindo o desperdício, reutilizando sempre que possível e separando os materiais recicláveis para a coleta seletiva. O papel, o plástico, o metal e o vidro podem ser transformados pelas indústrias de reutilizados no preparo de novos produtos, tá? Esse tipo de lixo é chamado de inorgânico, tá certo? Esse lixo que a gente pode transformá-lo, né, que a gente pode reciclar, é chamado de inorgânico, tá? E aqui nós temos alguns exemplos de alguns tipos de lixo, ó. O lixo de origem orgânica, olha aqui, orgânico é o contrário de inorgânico, né? Se inorgânicos são aqueles que a gente pode reciclar, então os orgânicos, gente, são aqueles que nós não podemos reciclar. No caso, são o quê? Restos de alimentos, tá? Folhas secas, cascas de frutas, de verduras, enfim. Mas eles podem ser, no caso, eles não podem ser reciclados, né, no sentido de transformar eles num produto, numa outra coisa, mas eles podem virar adubo natural, certo? Quando você pega, por exemplo, casca de uma fruta, você pode simplesmente jogar ali, colocar, se você tiver um jardinzinho, colocar ali, picar ele, colocar no jardim da sua casa, que ele vai virar adubo, sim. Mas que você pensa que, tô poluindo o quintal tô poluindo o meu quintal, o meu jardim, não. Você tá usando aquilo ali como adubo, né? Porque as plantas, ela vai usar os nutrientes daquela casca, daquela fruta, para poder se manter, tá? Temos os lixos tóxicos, né, como as pilhas, as baterias e as tintas, tá? Esses lixos tóxicos, eles têm uma coleta separada. Você não pode, por exemplo, jogar uma bateria de celular dentro de uma lixeira, certo? Porque corre o risco de vazar um líquido, aquele líquido que tem lá dentro. Ele é prejudicial, ele é tóxico. Então, você não deve simplesmente jogar assim numa lixeira. Tem que ter todo um cuidado quando for descartar, tá? E tem o lixo altamente tóxico, que no caso são os lixos hospitalares, né? Que são seringas, né? Que geralmente são sujas de sangue, às vezes é um sangue contaminado e tal. Então, assim, se você ter contato com aquele tipo de material, você pode contrair alguma doença. Então, esses lixos altamente tóxicos, eles têm um tipo de coleta totalmente diferente, né? Que é um cuidado todo especial para fazer a coleta de lixo hospitalar, certo? Então, meus amores, aqui nós temos a atividade, que ela é bem curta, ela é só da página 106, tá? E aí, na nossa semana de correção, nós voltamos para corrigir. Então, é isso, meus amores, um beijo. Se cuidem e até a próxima aula.